sobre 70 semanas. Mais je veux dire qu'il existe une parole prophétique pour les 70 semaines. 69 semanas se cumpriram. 70 semaines, c'était accompli. Jesus veio nas 69 semanas que já havia se cumprido. Jesus veio para se cumprir a última semana. Jésus il est venu pour les 79 semaines pour accomplir, pour accomplir la parole de la dernière jour de la 79 semaines. E essas 60 semanas, 69 semanas, não, ou melhor, as 70 semanas não era para a igreja. Las 70 semaines, c'était pas pour l'Église. As 70 semanas era para Israel. Las 70 semaines, c'était pour Israël. E tudo aquilo que Deus fala, Tout ce que Dieu dit, ele cumpre. il fait. E nós percebemos que quando Jesus vem para cumprir a última semana que se falta, Quand Jésus vient pour faire la dernière semaine qui manque, Daniel vai relatar sobre essas 70 semanas. Daniel il va parler de cette dernière 70 semaines. Mas alguma coisa acontece no meio dessa semana, que essa semana é paralisada. Mais on entre dans cette semaine, il y a quelque chose qui bloque, qui se paralyse, ça bloque, ça met en stop. E começa um tempo chamado tempo dos gentios ou tempo da igreja. Ça commence à voir le temps des gentils et le temps de l'Église. Mas vamos entender um pouquinho sobre isso antes de nós falarmos um pouco mais mesmo sobre Mateus. Aí em Mateus 24, vamos em Mateus capítulo 15. On va en Matthieu chapitre 15. Versículo 24. Verset 24. 15, 15, 24. Matthieu 15, 24. Jesus vai responder a uma mulher cananeia Jésus va répondre à une femme cananéenne que não pode atendê-la qui ne peut pas recevoir cette dame. porque ele tinha um compromisso. Il avait déjà quelque chose à faire. Jesus veio com um propósito. Jésus il est venu avec un plan. Todos nós que estamos aqui temos um propósito em nossas vidas. Nous tous qui sommes ici, Dieu a un plan de notre vie. Um ser humano com toda a sua limitação, ele não cria nada sem propósito. Un être humain avec beaucoup de limitations, il n'a pas... Não cria nada sem propósito. il ne fait pas sans avoir un plan. Tudo que ele cria, o homem cria com propósito. Tout ce qu'il fait, avant de faire quelque chose, il fait un plan avant. Quanto mais Deus. Dieu aussi. Quando Deus criou cada um de nós. Que Dieu, quand il nous a créé, chacun de nous, Ele colocou em nós il a mis dans notre cœur propósito. un plan. Jesus veio com propósito. Il est venu avec un plan. E quando Jesus começa o seu ministério, Quand Jésus commence son ministère, ele sabia que ele tinha um propósito em il vida. savait qu'il avait un plan accompli dans notre vie. Mas saiba de uma coisa, Mais vous devez savoir quelque chose. como você hoje sabe que você tem um propósito, Vous savez que Dieu a un plan dans votre vie. o diabo também sabe que você Le tem um diable il propósito. sait aussi que Dieu a un plan. E ele sempre vai querer trocar Il va vouloir toujours changer o teu propósito de ton plan por uma proposta. pour une proposition. Vou repetir. Ele sempre vai querer trocar os teus propósitos Le diable il va changer ton plan por uma proposta. pour une proposition. Nunca troque Ne change jamais os teus propósitos ton rêve que Deus deu a que você Dieu a donné à toi por propostas. pour les plans de l'ennemi, pour cet projet qu'il va t'offrir. Seja ela do diabo, Soit du diable, seja ela de homens, soit des hommes. se você tem um propósito, Si tu as un plan, un rêve, fique firme no teu propósito. reste dans cette plan, dans cette rêve fidèle. E Jesus tinha um propósito, Jésus avait un plan. tinha que cumprir as 70 semanas. Il avait accompli Sobre Israël. 70 semaines sur Israël. Aquela mulher agora cananeia, ela vai insistir para que Jesus atenda a ela. Et cette femme cananéenne, elle va insister que Jésus leur réponde. Responda a ela sobre uma situação que ela tinha muito difícil na sua casa. Qu'il répondre à cette femme dans une situation qu'elle passait chez elle, très difficile. Jesus havia rejeitado todos os seus pedidos. Jésus il avait regretté toute sa demande, toute
les demandes qu'elle avait fait à Jésus. Havia rejeitado o seu primeiro pedido, que foi o pedido de ela pedir para clamar a Jesus. Il avait arrêté déjà, quand elle appelait Jésus, Ela rogou para Jesus. et elle a demandé à Jésus. Os discípulos gritaram a Jesus, intercedendo por ela. Jésus a crié pour Jésus pour que Jésus pourrait prier pour elle. Ela se prostrou diante de Jesus. Elle s'est prosternée, s'est mise à genoux devant Jésus. E mesmo assim Jesus não a atendeu. Mais Jésus n'a pas répondu là. E Jesus ainda disse para ela: Et Jésus a dit à cette femme, eu não posso te atender. je ne peux pas te recevoir. Eu tenho um propósito. J'ai un plan. E o meu propósito Mon plan, é fazer a vontade do c'est meu faire Pai. la volonté de mon Père. E a vontade do meu Pai era: La volonté de mon Père, c'est eu não vim para os gentios, eu vim para o povo de Israel. je ne suis pas venu, le plan de Dieu, il est dit, je ne suis pas venu pour les gentils, pour les gens qui sont gentils, je suis venu pour le peuple d'Israël. Mas aquela mulher conseguiu tocar numa parte muito forte de Jesus. Mais cette femme, elle arrivait à toucher un point très fort de Jésus, A parte do ministério de Jesus. à partir du ministère de Jésus. E quando ela fala isso, Jesus ele acaba abrindo um espaço. Et quand elle parle du ministère de Jésus, il finit d'ouvrir l'espace pour cette femme. Mas na verdade não foi o Jesus que quis abrir. Mais ce n'est pas Jésus qui voulait donner cette opportunité pour Porque cette femme. Jesus estava dentro do Parce propósito. que Jésus était dans le plan. Mas o Pai agora abre o espaço. Mais le Père ouvre le chemin. E eu quero que você abra comigo Je veux que vous ouvriez la Bible Em avec moi. Romanos. En Romains, no capítulo 10, chapitre 10, versículos 7. verset 7. Eu estou traduzindo lá numa Bíblia portuguesa. Não pode negócio desse aqui, eu folheando que eu vou no português. Eu leio, você vai. Capítulo 11 de Romanos, Chapitre 11, Romains, versículo 7. verset 7. Diz assim: pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos o alcançaram e os outros foram endurecidos. 8. Como está escrito, Deus deu-lhe um espírito de profundo sono, os olhos para não verem, e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Versículo 9. E Davi diz: torne-se a sua mesa em laço e sua armadilha em tropeço, e por sua retribuição. Versículo 10. Escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurve-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçarão para caírem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, ou à igreja, para excitar emoluções. Amém? Olha que tremendo. Deus, agora o Pai, cria um espaço para que a igreja seja salva. Dieu, maintenant, il a créé un espace pour l'Église. Então, há 70 semanas houve uma paralisação. Pour les 70 semaines, il était tout paralysé, c'était tout en stop. E quando houve essa paralisação entra a graça. Quand c'était tout paralysé, la grâce de Dieu rentre. E a graça alcança a igreja. La grâce, elle s'approche de l'Église. Alcança todos os povos que não são gentios, que não são do povo de Elle Israel. s'approche de tous les peuples qui ne sont pas d'Israël. Eu quero ler um outro texto com vocês. Je vais lire un autre chapitre avec vous. Capítulo 10, Chapitre 10, versículo 6 de Mateus. verset 6 de Matthieu. Desculpa, 10, 5. 10, 5 de Matthieu. 10, 10, 5. Matthieu 10, 5. 10, 5. 10, 5. 5. Matthieu 10, 5. Diz assim: E Jesus enviou os seus 12 e ordenou-os, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes ou dos gentios, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo,
pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. dos céus. Ok? O que eu quero mostrar era que Jesus estava ensinando os discípulos que ele tinha um propósito, uma missão também era com Israel. Em momento... Desculpa. Donc, Jésus voulait montrer le disciple, il voulait que le disciple apprenne comme il devait ramener la parole au peuple d'Israël. Eles tinham que trabalhar com Israel. Il devait travailler avec le peuple d'Israël. Jesus está ensinando a eles que eles tinham que pregar não para os gentios, não pregar para os samaritanos, tinham que pregar para Israel. Jésus, il disait, il donnait d'enseignement à le disciple, il disait aux 12 disciples qu'il ne voulait pas qu'il prêche la parole pour les gentils, mais pour les gens, le peuple d'Israël. Deus ia fazer através de Israel que o evangelho fosse espalhado para todo o mundo. Jésus, il allait faire à travers du peuple d'Israël que sa parole allait être transmise à tout le peuple du monde entier. Mas Israel rejeitou. Mais le peuple d'Israël, il a regretté. Israel se fez resistente à palavra de Deus. Israël, il s'est fermé à la parole de Dieu. Il ne voulait pas. E a mulher cananeia agora entra também Et la femme cananéenne, elle rentre dans l'histoire. E ela toca na parte onde que ela conhecia as Escrituras. Et elle touche le Jésus où elle connaissait la parole de Dieu. E Jesus vai ceder ao seu pedido. Et Jésus va répondre à sa demande. E quando Jesus cede o pedido, et quand Jésus répond à sa demande, para-se o tempo de Israel. Le temps d'Israël s'arrête. E começa o tempo da graça. Et ça commence le temps de la grâce. É o tempo que nós estamos vivendo. C'est le temps qu'on vit aujourd'hui. É o tempo da igreja. Le temps de l'église. Hoje a igreja, aujourd'hui l'église, ela está aqui, elle est ici, dentro de um tempo dans un temple chamado graça. Appelle grâce. Só que ainda precisa se cumprir os 7 anos. Mais il faut cumplir les 7 ans. Que significa uma semana. Ça signifie une semaine. Das 70 semanas de Daniel. 70 semaines de Daniel. 69 já se cumpriram. 79 c'est déjà fait. Falta uma semana. Mais il manque une semaine. Essa uma semana que falta. Une semaine qui manque. Israel vai ter que passar. Israël faut passer. Por isso que Deus vem buscar a sua igreja. C'est pour ça que Jésus vient chercher son église. Vai levar a sua igreja. Va ramener son église. Nós vamos ter uma festa de 7 anos. On va avoir une fête de 7 ans. Uma semana. Une semaine. Enquanto nós estamos tendo, a igreja está tendo uma festa durante 7 anos em Jerusalém. Et donc l'église va avoir na Nova Jerusalém. Une fête de 7 ans dans la Nouvelle Jérusalem. Israel está tendo a se cumprir na sua última semana que falta para ele. Et Israël va en train de passer la dernière semaine qui reste pour le peuple d'Israël. Eu estava falando com um casal de amigos agora que nós fomos para a Espanha. Je parlais avec un couple qui est parti avec moi en Espagne. E eles moram em Roma. Ils habitent en Italie. E eu estava falando com eles sobre Roma, que Roma foi é um local muito encantador. Il disait que l'endroit Rome, c'est un endroit très qui nous a trahi les yeux beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous attrahir. Mas hoje Roma passa por uma crise como toda a Europa. Mais aujourd'hui Rome, il passe dans une crise comme toute l'Europe. E eu disse para ele uma palavra. J'ai dit une seule parole à lui. Roma vai se levantar. Rome, elle va se mettre debout. E Roma vai se levantar porque está na Bíblia. Rome, elle va se mettre debout parce que c'est écrit dans la Bible. E para você entender, pour que vous puissiez comprendre, Roma já está fazendo um projeto para se levantar fora de toda a Itália. Rome, elle fait un projet déjà pour se mettre debout en dehors de l'Union européenne. Segundo esse casal me disse. Deuxième que cette couple m'a dit. E ela disse que é um rapaz de 38 anos, o primeiro-ministro de 38 anos. C'est le premier ministre de 38 ans qui va faire ça, va faire le pays. Está fazendo um projeto. Il fait un projet para que Roma se levante. Le pays se mette debout. O que é interessante? C'était intéressant. O que ele está fazendo? Qu'est-ce qu'il fait? Nada mais é do que a Bíblia já nos mostra. C'est que la Bible nous montre. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte. Il y a un chapitre qui dit dans la Bible que ela foi. Que elle est partie. Hoje ela não é. Aujourd'hui elle est plus. Mas ela será. Mais elle sera. Está falando de Roma. Elle parle de Rome. E quando isso acontecer, et quand ça va arriver, é a volta de Jesus para nos buscar. Jésus pour chercher son église. É quando o anticristo já está, o cenário
Et quand le antichrist, O cenário está todo pronto. c'est tout préparé déjà. Só o anticristo está esperando a igreja ser arrebatada para que ele se Quand le manifeste. antichrist, il sera là pour préparer quand Jésus va venir chercher son église. Quando esse casal falou isso para mim, Quand cet couple m'a dit ça, eu fiquei muito encantado em ouvir j'étais isso. très heureux d'entendre ça. Eu fiquei muito maravilhado. Je trouvais j'étais très merveilleux, voilà. Eu fiquei tão maravilhado que isso, meu coração se alegrou, de certo modo. Mon cœur, j'étais tellement contente parce qu'il m'a dit ça. Porque isso vem confirmando Ça vient confirmer dans mon cœur aquilo que Deus tem nos revelado, não só a nós, mas a outras pessoas dos quatro cantos da terra. et ça me donne que Dieu confirme à chaque jour que tout ce qu'il révèle tous les jours à chacun de nous. Eu quero ler mais um texto aqui com vocês. Je lis encore un chapitre avec vous. Está em Mateus 24. C'est Matthieu 24. Mateus 24. Matthieu 24. Versículo 29. Verset 29. Matthieu 24, verset 29. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e a potência dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem, e de todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E ele enviará os seus anjos com ígio, clamor e trombeta, e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade. Versículo 32, que é o versículo que eu quero que vocês atendam. Aprendei-vos, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros, brotarão folhas, e brotarem, talvez na sua folha, e brotam folhas. Sabei que está próximo o verão. Essa palavra que Jesus está relatando é algo que ele já vai falar isso também em Lucas. Cette parole qu'il dit ici, il va répéter ça en Luc. Ele vai dizer isso com Lucas com uma profundidade mais forte. Il va dire dans le livre de Luc, donc plus profond. Ele diz, aprendei. Il a dit, vous devez apprendre. Olha a palavra, aprendei. La parole apprendre. Ele não está dizendo lei Il dit pas de lire, para ler. pour lire. Ele está dizendo para Il aprender. dit d'apprendre. E para que eu possa aprender, Pour que je puisse apprendre, eu tenho que estudar. je dois étudier. Não há como se aprender nada sem que estude. Je ne peux pas apprendre quelque chose si je n'étudie pas, je ne lis pas. E ele ainda vai dar uma dica no mesmo capítulo, no versículo 15, Il va nous indiquer dans le verset 15 da onde eu tenho que aprender. d'où je dois apprendre. Do livro de Daniel. Dans le livre de Daniel. Então o segredo está em ler o profeta Daniel, Le secret, c'est de lire le livre du prophète Daniel. que ele fala das 70 semanas, Il parle de 70 semaines. que nós vamos falar muito na próxima terça-feira. On va parler beaucoup dans la prochaine mercredi. Que isso vai abrir muito mais a mente de vocês. Ça va ouvrir votre mentalité. Mas ele está nos exortando, de certo modo, Il nous exhorte d'une certaine manière. que nós devemos aprender. On doit apprendre. Hoje o que nós menos temos dentro das igrejas Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On ne voit pas beaucoup dans l'église aujourd'hui.
Pessoas interessadas em aprender. Des gens qui ne sont pas intéressés d'apprendre la parole. Elas estão interessadas em pedir, Elles sont intéressées à demander, não aprender. pas d'apprendre. Elas querem um Deus que dê a elas, Elles veulent un Dieu qui donne, que não ensine qui elas. n'apprend pas à elles. E isso já é antigo. Et ça, c'est déjà ancien. Quando certa vez Jesus queria ensinar aquela multidão que estava no mar, perto dele, no mar da Galileia, Et cette fois, Jésus était à la berge de la mer, il voulait apprendre les disciples avec le peuple qui était là. Jesus chegou no mar, perto da Galileia, para ensiná-los. Jésus s'approchait de la mer de la Galilée pour l'apprendre, pour faire apprendre. O povo começou a pegar em Jesus, Le peuple il a commencé a tocar em il a commencé à Jesus, toucher Jésus, a pedir a à Jesus. demander à Jésus. Jesus pede para Pedro pegar o barco e se afastar para fora, de ir para longe da praia. Et Jésus demande à Pierre de s'éloigner de la mer, de se mettre loin. Porque Jesus queria ensinar eles. Parce que Jésus voulait apprendre les disciples de loin. Jesus não estava preocupado com eles naquele momento de dar alguma coisa a eles. Jésus n'était pas préoccupé, il n'était pas inquiété de donner, mais il était inquiet. C'est important, c'était de faire apprendre le disciple. Hoje não é diferente. Aujourd'hui, c'est pas différent. Nós temos um monte de gente que quer ir para a igreja Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui veulent aller à l'église para tocar em pour Jesus, toucher à Jésus, para pedir para pour Jesus, demander à Jésus, para falar dos seus problemas para pour Jesus. parler de ses problèmes à Jésus. Mas eles não querem aprender Ils nada ne de veulent Jesus, pas apprendre de Jésus, nem da palavra de Deus. ni de sa parole. Eles só querem, Ils veulent seulement. eles só pedem. Il ne fait que demander. E Jesus está falando, aprendam. Et Jésus dit apprendre. Se vocês não aprenderem, Si vous apprenez pas, vocês vão ser algo fácil na mão do diabo. vous serez comment on dit, Presa fácil. quelqu'un que le diable va toucher le plus facile. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, Mais quand nous, on connaît la parole de Dieu, jamais jamais cairemos nas ciladas do on va diabo. tomber dans les stratégies du diable. Ele diz assim, aprendei esta parábola. Il a dit apprendre cette parole. A parábola da figueira. La parabole de la Figueira. 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 Parce que ma Bible elle est en portugais là. Vamos ler Merci. Hein. Lucas 21. Luke. Lucas 21. Luc 21. Si vous voulez aussi, il n'y a pas de problème, vous pouvez lire. Pas de problème. Lucas capítulo 21. Luc chapitre 21. Versículo 25. 21, Luc 21, verset 25. Vamos ler o 20 primeiro. On va lire d'abord le 20. Muito embora do 20 ao 24, Même le 20, de 20 jusqu'au 24. nós vamos falar em uma outra ocasião sobre esse assunto mais aprofundado. On va parler d'une autre opportunité plus profonde. Mas eu quero poder falar alguma coisa sobre esses 5 versículos. Mais je veux dire aujourd'hui par rapport à ces 5 versets qui est ici. Ele diz assim, mas quando virdes Jerusalém cercadas dos exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Tá acompanhando? Versículo 20. Ele está dizendo que quando Israel estiver cercado, Et au verset 15, il dit quand Israël voit des gens qui vont fermer le peuple d'Israël pelos exércitos, pour les armées d'Israël, sabei que é a sua desolação. on va voir que c'est le moment de Restauration. désolation. Voilà. Desolação. Esse versículo Cet verset, é para o tempo quando a igreja já estiver arrebatada. c'est pour le temps quand l'Église elle est plus sur la terre. Israel vai ser cercado por todas as nações que irão contra ele, Jerusalém principalmente. Israël, va venir de gens partout du monde entier qui vont fermer le peuple d'Israël. Esse versículo já é o versículo
após o arrebatamento. Cet verset, c'est après que Jésus va venir déjà chercher son église. Versículo 21. Verset 21. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem no campo, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Daniel, vai se cumprir. E ele vai dizer: Il va dire, mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e a ira sobre este povo. E versículo 24: e cairão a fio de espada, todas as nações serão levadas verset cativas, 24. e Jerusalém será pisada pelos gentios, até os tempos dos gentios se complete, que é os 7 anos. Olha o que eles vão fazer. Eu não posso falar agora sobre isso, que nós vamos falar mais para Voilà ce frente. qu'il va faire. Je ne peux pas parler maintenant, mais je veux parler plus tard. Mas Jerusalém será pisada, Jérusalem será tomada, ils vont reprendre Israël. e a Bíblia diz que ela ficará subjugada até os 7 anos. Que le peuple, pendant 7 ans, le peuple d'Israël, il sera jugé pendant 7 ans. E você sabe qual é o nome que eles vão mudar, o nome de Jerusalém? Et vous savez qu'ils vont changer le nom de Jérusalem. Eles vão mudar o nome de Jerusalém para Sodoma e Gomorra. Ils vont mettre le nom de Jérusalem Sodome et Gomorrah. Mas eu vou mostrar isso biblicamente para você nas outras aulas. Et je veux montrer ça biblique dans les prochaines cours qu'on va voir ici. Versículo 25. Verset 25. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, e as angústias das nações, e a perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Esse versículo eu já expliquei no último curso, no último seminário, Cet verset, j'ai déjà expliqué dans le dernier séminaire. que o sol, Le soleil, a lua la lune, e as estrelas les étoiles, é uma tipologia que Jesus está typologie usando. que Jésus utilise. Qual a tipologia? C'est quoi notre typologie? Porque, pastor, eu não estou vendo sinal no sol, nem na lua, nem nas estrelas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas de signes dans la lune, dans le soleil, sur les étoiles, je ne vois pas. Mas Jesus não estava se referindo literalmente à lua, às Et estrelas e Jésus ao ne sol. parlait pas directement de la lune, du soleil, des étoiles. Jesus estava usando uma linguagem figurativa. Jésus, il utilisait un langage figuratif. Porque ele disse: Parce qu'il a dit, eu vou ocultar je veux cacher dos sábios e entendidos des gens de très intelligents, e vou revelar aos meus pequeninos, je veux révéler les gens de très petits, que estiver disposto a aprender. qui sont disponibles à apprendre la parole de Dieu. Pastor, o que é as estrelas? Pasteur, c'est quoi les O étoiles? que é o sol? C'est quoi le soleil? O que é a lua? C'est quoi la lune? O sonho de José. Le rêve de José. Quando José sonha que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele. Quand José il a eu un rêve que le soleil et la lune et les étoiles allaient se prosterner, 11 étoiles allaient prosterner, se mettre à genoux devant lui. Seu pai chama a sua atenção. Et son père, Rona. il appelle lui, il le gronde. E diz: você está dizendo que eu, a sua mãe e os seus irmãos se prostrarão diante de ti? Tu veux dire, José, que moi, ton père et ta mère et tes frères, on va se mettre à genoux devant toi? Mas José não estava dizendo pai, mãe e os irmãos. Mais José il ne voulait pas dire que c'était son père, sa mère et ses frères. Ele estava dizendo sol, lua e 11 Il estrelas. disait soleil, lune et 11 étoiles. O sol é a tipologia do pai. Le soleil, ça signifie le père. A lua, tipologia da mãe. La lune, c'est une typologie de la mère. E as estrelas, os irmãos, os filhos. Les étoiles, ça veut dire les typologies de ses frères, les fils. Mateus vai dizer que o sol escureceu. Matthieu va dire que le soleil était en noir. Os pais perderam os brilhos dentro de casa. Que le père a perdu les
brilles qu'il y avait sur son visage. A cada dia os pais pedem o brilho dentro da sua casa. Chaque jour, les parents ils perdent la lumière qu'il y a sur eux. Mateus vai dizer que a lua não produz mais luz. Matthieu va dire Que a lua não produz mais luz. que la lune ne produit plus de lumière. A mãe não quer ter mais filhos. Que les mamans ne veulent pas plus avoir des enfants. Hoje, quanto menos as mulheres querem ter menos filhos. Aujourd'hui, les femmes elles veulent voir moins des enfants. Hoje eles preferem ter um animal, um gato, um cachorro. Aujourd'hui, ils préfèrent les familles d'avoir un chien, un chat, Gasta 3.000 euros gaspiller 3 000 euros do que cuidar de uma criança. que s'occuper d'un enfant. Perderam, elas não querem mais dar luz. Elles ne veulent plus tomber enceinte, devenir maman. E as estrelas, ele diz, Et l'étoile, il dit, cairão do céu. Mateus está dizendo, elas vão cair do céu. et Matthieu dit que les étoiles vont tomber du ciel. Ou seja, Au soir, quantos hoje nós vemos os filhos se perdendo dentro dos lares, on voit dentro das casas, no mundo. les enfants qui se perdent dans les maisons au monde entier. Agora Lucas vai dizer aqui no versículo 25, Et Luc, il va dire au verset 25, haverá sinais il va avoir des signes no sol, au soleil, na lua à la lune, e nas estrelas. les étoiles. Haverá sinais Il va avoir des signes no pai, nos pais, dans les parents, nas mães pour les mères e aussi, nos filhos. pour les enfants, dans les enfants, au milieu des enfants aussi. Nós estamos vivendo hoje os dias da palavra profética se cumprindo. Aujourd'hui, on vit dans les paroles prophétiques qui sont en train de se cumplir aujourd'hui. Num contexto muito mais forte e real. Dans le texte réel, E ele continua dizendo, il continue à dire, no versículo 28, dans le verset 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Próxima. Percebe que o escritor no versículo 28, vous percevez que dans le verset 28, ele está dizendo para que quando essas coisas começarem a acontecer, quand cette chose commence à arriver, levantai as vossas cabeças para cima. levez votre tête. Mas ele não está prometendo ver nada. Il promet que vous allez pas, il vous promet pas que vous allez voir quelque chose. Ele só está pedindo para vocês, levante e comece a olhar para cima. Il vous dit seulement, commence à regarder en haut. É uma linguagem figurativa. C'est un langage figuratif. Para de olhar para as coisas terrenas e se preocupar com as coisas terrenas e começa a se preocupar com as coisas celestiais. Arrête de regarder les choses matérielles et commence à regarder les choses spirituelles. Ele não está dando promessa de nada terreno. Il ne donne pas de promesses sur terre. Ele não está prometendo, ó, vocês vão olhar e vocês vão ver, não. Ele falou, começa a olhar para cima, começa a te dar valor às coisas celestiais. Jésus ne fait pas de fausses promesses, mais il commence à dire, regarde les choses spirituelles en haut. Porque a vossa redenção, Votre intention, o resgate, au restaurer, está próximo. ça arrive. Hoje é momento da igreja Aujourd'hui, c'est le moment, c'est l'église. não se preocupar com as coisas terrenas. Pas s'inquiéter pour les choses Igrejas, qui sont sur terre. igrejas querem ter templos grandiosos, L'église aujourd'hui veut avoir des grandes églises, bonitos, très jolies, cheios de ouro, des joias. fleurs, des bijoux. Enquanto Deus mandou, enquanto Deus nos ensinou, Et Dieu nous apprend, quando essas coisas estiverem acontecendo, quand cette chose commence à arriver, nós temos que ensinar a igreja on doit apprendre a l'église começar a olhar para as coisas de cima à commencer à regarder les choses en haut e valorizar as coisas de et cima. valoriser les choses spirituelles du ciel. Nós temos uma igreja On a une église que fica olhando muito para baixo, qui regarde en muito bas, para as coisas qui terrenas. regarde tout le temps les choses matérielles. Já dizia o salmista, Le psaume déjà disait, eu olho para os montes, je regardais les montagnes. e de onde virá o meu socorro? D'où vient mon secours? O meu socorro vem Mon secours vient d'além dos montes, de plus loin, acima dos montes. plus haut de la montagne. Naquele tempo, Davi já aprendia a olhar para cima. En cette époque, David, il avait déjà, il savait déjà regarder en haut. Hoje nós temos que manter os nossos pensamentos e os nossos olhos para cima. On doit aujourd'hui garder notre pensée et notre regard en haut. E ele diz, levantai as vossas cabeças. Si on levait votre tête, Ele não fala só os olhos, il dit pas seulement les yeux, ele fala a cabeça. il dit la tête. Porque
Porque na cabeça Dans les têtes, tem 3 sentidos. il y a trois manières de voir. Sentido. Sont 3 sentidos. sentido mais. Os órgãos são órgãos do sentido. Il y a 3 manières de voir. Regardez. De regarder. Primeiro, Premièrement, olhos. les yeux. Se os seus olhos estiverem na terra, Si tes yeux ils sont sur la terre, a Bíblia diz que as coisas na terra são más. et la Bible dit que les choses sur les terres sont mauvaises. Logo, Mateus vai dizer também: Et après Matthieu il va dire, se os seus olhos forem maus, si tes yeux ils sont malins, seu corpo estará, suas almas e seus corpos estará em trevas. et ton corps et ton âme seront dans les ténèbres. E quem vive olhando para o mundo, Qui vivent en train de regarder o mal, mal, seus olhos E o vão corpo, a querer alma. começar a enxergar coisas et más. tes yeux ils vont commencer à regarder des choses E os seus corpos e suas almas estarão em et trevas. ton corps et ton âme ils seront dans les ténèbres. Meus irmãos, Mes frères et mes sœurs, a igreja, l'église, nous ela l'église, tem o papel de tirar as pessoas do inferno e trazer para dentro da igreja. le papier de Dentro do l'église templo. de nous, de enlever les gens qui sont dans les fers et de ramener dans l'église. Mas não se acaba aí. Mais ça ne termine pas ici. Eu não tiro ela do inferno simplesmente e ponho dentro da igreja. Mais je ne prends pas cette personne, je l'enlève dans les fers et je mets dans l'église. Eu também tenho que tirar o inferno de dentro dela. Mais je dois enlever les fers qui existent au fond de cette personne d'elle. São as trevas. C'est les ténèbres qui sont au fond de cette Há personne. muitas pessoas dentro das Il igrejas, y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église mas vivem em trevas. qui sont dans les ténèbres. Por quê? Porque sua visão está na terra. Parce que la vision de cette personne est toujours au monde, dans cette terre. A outra coisa que outro sentido que nós temos De l'autre manière qu'on voit cette chose, é O sentido, órgão do sentido. a O órgão, audição. 5 sentidos. A visão, olfato, paladar, sentido. c'est ma soeur que tu non prononcé, tem um mot prononcé. É o órgão do sentido. C'est les oreilles, Les écouter, cinq manières de voir, de sentir et d'écouter. Voilà. 5 sens. O segundo, Le deuxième, que está na cabeça, qui est dans la tête, a audição. les auditions. Vous pouvez écouter. Onde que nós mais temos dentro das nossas igrejas. On a beaucoup dans l'église aujourd'hui. É um povo que está com a cabeça na terra, Ils sont dans l'église, ils ont la pensée sur terre e logamente os seus ouvidos estão no nível da terra. et ils commencent à écouter dans le niveau de la terre. Ils entendent des choses de la terre. Então virá os seus conselhos da onde? Et après, ça va venir des conseils d'où? Da terra. De la terre. Ele passará a dar ouvido para as coisas que estão acontecendo na Parce terra. qu'il va commencer à faire attention dans les choses qu'il y a sur terre. Mas quando nós levantamos a nossa cabeça, Et quand on lève notre tête, nós inclinamos nossos ouvidos para Deus. quand on met notre écoute à Dieu, Já não conseguimos mais ouvir o que a terra tem para nos on n'arrive dizer. plus à écouter que la terre a envie de dire. Já não queremos ouvir. On voulait plus Nós entendre. queremos ouvir o que Deus tem para nos On dizer. voulait entendre que Amen. Dieu veut parler à nous. O outro é o paladar, L'autre, c'est a boca. la bouche. Paladar, podemos dizer? Sim ou não? E quando nossa boca Quand notre bouche, está no nível da terra, dans le niveau de la terre, as nossas palavras vai ser do mesmo nível. notre parole, elle sera dans Mas le même quando niveau nós de la terre. inclinamos a nossa boca, Et quand on lève notre bouche, ainda que a nossa boca, ainda que nós sejamos profeta Isaías, même si nous sommes un prophète Isaïe, que vivemos num mundo, no meio de um povo de lábios impuros, même si on vit au milieu de peuples de gens qui disent des choses mauvaises, e ainda que nós possamos ter lábios impuros também, même si on voit des choses qui sortent de notre bouche, mas quando nós mauvaises, inclinamos a nossa cabeça, mais quand on lève notre os tête, nossos lábios vão para cima, notre bouche, e Deus toca com uma tenaz nos nossos et lábios. Dieu il touche avec panache. Uma brasa Comme uma brasa viva, quelque chose qui brûle dans notre bouche. e purifica os nossos Ça lábios. purifie notre bouche. Voilà. Já não temos mais palavras de maldição, On n'a plus de paroles de malédiction. nós temos palavras de bênção. On a de paroles de bénédiction. Já não temos palavras de desânimos, On n'a pas plus de paroles pour faire les gens rester tristes, démotivés. nós temos palavras de encorajamento. On a des paroles d'encourager la personne. Quando
Quando Jesus manda de levantar as nossas cabeças, Quand Jésus nous demande de lever notre tête, Ele está nos dizendo, et il nous dit, é momento c'est le moment de nós estarmos com os pés na terra, d'être avec notre pied sur terre, mas com a cabeça inclinada para o mais avec céu. notre tête enlevée au ciel. Vocês estão aqui? Vous êtes ici ce soir? Amen. Versículo 29. Verset 29. E disse-lhes uma parábola. Il dit une parole de Dieu. Você percebe que no versículo 28 Le verset 28, não é uma parábola. c'est pas une parabole. É uma ordenança, uma orientação. C'est un ordre de Jésus. A parábola é no versículo 29. La parole, c'est dans le verset 29. Primeiro, Jesus não conta a parábola Combien Jésus ne raconte pas la parabole antes dele te dar a orientação. avant de donner de te orienter. Ele está dizendo, levanta a cabeça, Il a dit, lève ta tête. porque senão você não entende a parábola. Sinon après, tu ne vas pas comprendre la parabole. Quem tem cabeça na terra Qui a la tête sur terre não entende a parábola do céu. ne comprend pas la parabole du ciel. Quem tem cabeça na terra Qui a la tête sur terre só entende a parábola da terra. comprend seulement la parabole de la terre. Quem inclina a cabeça para o céu Qui enlève la tête au ciel entende a parábola do céu. comprend la parabole du E ciel. Jesus agora vai contar uma parábola. Et Jésus va raconter une parabole. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Regarde de la Figueira. Figueira? Figueira? Figueira. Figueira. Para a figueira. A figueira está em um singular. Figuier, c'était dans le singulier. As outras árvores estão no plural. Et les autres arbres sont dans le pluriel. Na tipologia bíblica, Dans la typologie biblique, a figueira é Israel. la figue, c'est Israël. As outras árvores Les autres arbres, é as outras nações. c'est les autres nations. A figueira também é uma La árvore. figue, c'est un arbre. Só que Deus não vai tratar ela como uma árvore. Mais Dieu ne va pas le traiter comme un arbre. Tanto que ele não fala da árvore. Il ne parle pas de l'arbre. Ele não fala árvore de figueira. Il ne parle pas de l'arbre de la figue. Ele fala de Israel. Il parle d'Israël. Ele fala da figueira. Il parle des figues. Ele separa Il sépare a figueira la figue das outras de árvores. les autres arbres. Porque Israel Parce qu'Israël é o separado de Deus. est séparé de Dieu. Est choisi par Dieu. Olha só que lindo. A figueira. La figue, E olha as outras árvores. il regarde les autres arbres. Ele quer separar Israel. Il veut séparer d'Israël. Mas ele quer mostrar alguma coisa com isso. Mais il veut montrer quelque chose avec ça. Ele quer dizer, ó, quando ela já está começa a brotar, Quand elle commence à pousser, vós sabeis por vós mesmo vous pouvez savoir vous-même que vendo-a, perto está o verão. Olha o que ele está nos ensinando nessa parábola, Jesus. Jesus nos ensina, Jésus nous apprend nessa parábola, dans cette parabole que o segredo está que le secret c'est fixar os nossos olhares fixer notre regard na figueira dans la figue, e nas outras árvores. dans les autres arbres. E ele está dizendo, Il dit, quando já começam a brotar, quand ça commence à pousser, vós sabeis que perto está o verão. vous savez que c'est proche le printemps. Ele separa a figueira Il sépare la figue e separa as outras árvores. et les autres arbres. E fala, ó, o segredo está Le secret c'est naquilo quando ela brotar. donc elle va commencer à pousser. E eu te pergunto, Je te demande ce soir, o que fez ce qui a fait povo un peuple primitivo, primitif, povo que eles são a primícia da existência. un peuple que c'était la prémisse de la résistance. Toda a inteligência Toutes les humana, intelligences humaines, de tecnologia, technologie, de estratégia de guerra, des stratégies de guerre saiu de Israel. est sortie d'Israël. Grandes homens como Albert Einstein, Grands hommes, Thomas Edison, Tom Edison, Albert Einstein. Freud, homens Freud. que saíram da onde? Do povo de Israel. des hommes qui sont sortis du peuple d'Israël. Nós não temos como negar On ne peut pas refuser que Israel qu'Israël, é algo que Deus deu a ele em particular. que Dieu a donné à lui en particulier. Porque homens que
trouxeram grandes benefícios para a humanidade, Parce que des hommes il a amené des grands bénéfices à l'humanité, tem que ser judeu. pourquoi il doit être juif? O que é interessante, Ce qui était intéressant, como homens tão capazes, des hommes qui sont très capables, tão capacitados, très capacités, até os dias de hoje, jusqu'au jour d'aujourd'hui, eles não conseguiam, até em 1947, depuis le 1947, ser uma nação. être une nation. Países muito menores, Pays très petit, com muito pouco recurso, très peu d'argent, sem conhecimento, sem tecnologia, pas de technologie, pas de sem experiência com pas Deus, d'expérience avec Dieu. se tornaram nação muito tempo antes. C'est devenu une nation même beaucoup avant. O que segurou Israel Ce qui a tenu Israël a conseguir se tornar nação pour être une nation aujourd'hui, só em 1948. c'est 1948. Vocês talvez não saibam, Donc, peut-être que vous ne savez pas, mas muitas nações mais beaucoup de nations, temem Israël ils ont peur d'Israël. pelo poder de estratégia de guerras que Pour le eles têm. pouvoir de guerre qu'ils ont. Israel poderia, se ele quisesse, ó, nós iremos nos tornar Si nação. Israël voulait dire on peut se devenir une nation, Mas Deus nunca permitiu. mais Dieu n'a jamais